Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ainda há tempo de desejar um feliz 2023 para todos, para todas, que seja um excelente ano, né? E espero também que estejam animadas aí com esse evento, o Simpósio de Águas Urbanas. Agradeço muito ao convite feito pela ANAP, que é uma instituição muito importante do interior do estado de São Paulo, com a qual eu tenho parceria já há cerca de uns 10 anos, e especialmente agradecer a Juliana Américo Piner, que me fez o convite para apresentar essa palestra. A Juliana, que é uma pessoa muito querida, uma excelente profissional e com a qual eu também tenho parceria de trabalho há alguns anos. Então, estou muito satisfeito de estar aqui com vocês para falar sobre um tema que interessa não somente as águas urbanas, mas a gestão da água como um todo. Eu vou falar um pouco também sobre a questão da água no meio rural, tá? É, meu nome é Salvador Carpe Júnior, eu sou geógrafo, trabalho no Instituto de Geociências da Unicamp, e tenho doutorado em Geociências e Meio Ambiente. E tenho trabalhado com a questão da água já há um bom tempo, né? E principalmente a partir desse meu doutorado. Cada época, em cada contexto, trabalhando com uma questão um pouco diversificada, né? Nos últimos anos, eu tenho trabalhado também com a questão do perfil hidroambiental, que é o tema da apresentação de hoje. Bem, então eu vou compartilhar a apresentação com vocês. É, lembrando que eu não vou conseguir dar conta de tudo que seria o conteúdo, né, sobre essa importante técnica que tem sido usada, como o próprio nome diz aí, em práticas de formação e extensão, na formação de pessoas tanto do universo acadêmico como também de pessoas interessadas, pessoas das entidades civis, cidadãos comuns também. E então, a primeira coisa que eu queria assim comentar é que o que eu não consegui abordar aqui, não tiver tempo, enfim, eu vou deixar meu contato no final dessa apresentação. Daí vocês podem entrar em contato para conseguir acesso a publicações sobre o tema, tem diversas delas. E também vocês também podem pesquisar no meu currículo Lattes também, tem lá algumas publicações. E também no currículo Lattes de algumas pessoas que eu vou mencionar nessa apresentação. Então, vocês fiquem à vontade para entrar em contato e também para alguma dúvida, alguma questão. Bem, o perfil longitudinal hidroambiental é uma representação esquemática de um curso de um rio, da sua nascente até a foz. Ou então, de um trecho de um rio, que também não precisa ser obrigatoriamente da nascente à foz, mas que seja priorizado o percurso dele de montante para jusante. Então, nas práticas que eu vou apresentar aqui, a gente tem feito principalmente esse percurso de observação do rio, das suas margens, do seu entorno, e também a coleta de dados para a elaboração desse perfil.
Ele é longitudinal porque você tem uma visão dele nesse sentido, né, da nascente até a foz, e ele é hidroambiental porque é focado na água, nas características dessa água, mas também do ambiente em torno. Por isso que ele é hidroambiental, trabalhando com o curso d'água nas suas relações com outros elementos do ambiente, tanto ambiente natural, como também as edificações humanas, o uso das terras, tudo que é estabelecido no entorno desse curso d'água. Essa figura que vocês estão vendo aí, ela foi registrada no município de Fernandópolis, é o córrego Santa Rita, e de uma atividade que foi desenvolvida na Unidade de Gestão de Recursos Hídricos Turvo e Grande, que foi um trabalho que foi solicitado pela Câmara Técnica de Educação Ambiental do Comitê de Bacias Local. E nessa foto aparece inclusive a Juliana, que acabei de mencionar, né? Ela participou dessa formação. Estávamos lá, a nossa equipe, e aí tem uma parte dos integrantes do curso, né? Os participantes do curso que desenvolvemos lá. E daí essa foto mostra bem qual que é o sentido desse trabalho. É coletar informações sobre a qualidade dessa água, fazer observações visuais, observar a cor da água, as características dela, as características das margens, do entorno, fazer um exercício de percepção, utilizando os sentidos, inclusive a presença de algum odor, de algum cheiro, né? E também lembrando que dessa maneira a gente tem uma visão um pouco mais completa da questão da água. A gente não abre mão da percepção, mas lembrando que nossa percepção tem alguns limites. Uma água, ela pode ter algum elemento poluente ou contaminante que pode não ser percebido pelos nossos sentidos. E por isso que é importante fazer a análise da água para detectar alguma coisa que pode prejudicar a saúde humana ou então prejudicar a qualidade da água para animais, para o próprio ser humano, ou alguma coisa que possa prejudicar o ecossistema local. Bem, normalmente, para se fazer a coleta da água ou registrar os parâmetros de qualidade dela, nós utilizamos nesses trabalhos, basicamente, dois tipos de instrumentos. Um deles é essa sonda multiparâmetro, que aparece na foto. Então, a sonda ela é mergulhada numa profundidade correta na água e a leitura desses parâmetros aparece nesse visor, nesse pequeno monitor. Daí, um dos recursos da sonda multiparâmetro é poder ter acesso a esses dados de parâmetros de qualidade da água em tempo praticamente real. E então você já tem esses dados que podem ser registrados no momento da coleta. A gente vai observar que os diversos instrumentos e métodos que são utilizados para análise, para coleta e para análise da água, todos eles têm as suas limitações, mas também têm seus recursos, têm seus aspectos positivos e negativos. Então, a gente vai avaliando qual que se adapta melhor às condições de trabalho que estão sendo desenvolvidas. Uma outra forma de
de coleta de água e de análise é a utilização dos kits de qualidade de água. Então, como vocês estão vendo, o EcoKit, né, ele vem numa maleta. Nessa maleta tem diversos objetos que são utilizados, tem reagentes que são utilizados para a identificação dos índices de parâmetro, né, de qualidade de água. Tem também uma microestufa, que ela é usada para se armazenar o material que é coletado para se fazer análise de coliformes totais e fecais. E, além disso, existem também cubetas para armazenar água, existe termômetro para se ver a temperatura da água e também da própria estufa, porque para se fazer a cultura microbiológica para a identificação dos coliformes, tem que ter uma temperatura acima de 38 graus, mas também não pode ser elevada demais, que também pode prejudicar o desenvolvimento dessas culturas. E os EcoKits, eles têm, alguns são mais equipados, outros são um pouco mais simples, mas basicamente tem esses elementos e algumas outras coisas que são usadas para se fazer a análise da água. Lembrando que um dos recursos, uma das facilidades que a gente consegue com a utilização do EcoKits, são diversas delas. Uma delas é o custo, né? Um EcoKit básico, assim, custa em torno de R$ 1.000. Tem alguns que custam um pouco menos, com menos aparelhados, outros um pouco mais caros, com mais acessórios. Então, é um custo que ele pode ser acessível para trabalhos de pesquisa que não tem tanto recurso financeiro. Ele pode ser comprado por empresa para fazer algumas análises de água. Também pode ser adquirido por escolas e também por ONGs que fazem trabalho ligado a cursos d'água. Enquanto que a sonda multiparâmetro ela é bem mais cara, né? Ela custa acima de R$ 20.000 e geralmente ela é adquirida quando tem um recurso financeiro maior ou por empresas, né? Que compensem esse investimento. Uma outra vantagem, outro recurso desses kits de análise de água é que eles são bem interativos com as equipes e com as pessoas que participam das atividades. Então, você tem uma interação maior com aquela água que é coletada. Então, esse material é manuseado, é armazenado, uma pessoa ajuda a outra nos procedimentos para a identificação dos índices. Uma pessoa ou outra pode também fazer anotações. Outra pessoa pode cuidar dos procedimentos, porque essa água não pode ter alguma interferência externa, alguma contaminação. Então, são usadas luvas, né, para manuseio desse material, desse equipamento. E tem um manual de instruções. Esse manual, ele permite que a pessoa, mesmo que não tenha uma familiaridade tão grande com a questão da água, né, e com análises físico-químicas ou microbiológicas, com esse manual de instruções a pessoa consegue, principalmente se tiver até mais de uma pessoa para ajudar, a pessoa consegue fazer a coleta e análise da água, por conta de ter esse manual que informa todos os passos e procedimentos. Então, como eu falei para vocês,
dependendo da atividade que vai ser feita, do projeto de pesquisa, do curso de formação, é escolhido ou a sonda multiparâmetro ou o EcoKit, sendo que o EcoKit a gente tem utilizado bastante em atividades ligadas à educação ambiental, por conta dessa acessibilidade de aquisição e também por conta dessa interação que é facilitada, né, com as pessoas que estão participando dessa formação. Bem, as atividades que eu vou mostrar aqui para vocês, elas são basicamente ligadas a cursos de formação sobre perfil hidroambiental e algumas atividades que não foi exatamente um curso, mas teve coleta e análise da água. Então, eu sistematizei essas experiências desde o ano de 2010 até a atividade que vai ser realizada este ano aqui, distribuídas no mapa do estado de São Paulo. Então, ressaltando que uma primeira experiência, que ela foi motivadora das demais que vieram a seguir, foi o trabalho feito pela pesquisadora Flávia Darré Barbosa, que ela participou de diversas equipes comigo de coleta e análise de água, de elaboração de perfil hidroambiental, e que ela desenvolveu o trabalho dela de mestrado, que foi realizado na Unesp de Rio Claro, onde eu também estudei, que foi no Ribeirão do Rincão, que fica localizado lá na região de Araraquara, próximo também de Ribeirão Preto. Então, essa é a experiência número um. Ela terminou o trabalho em seguida, mas as coletas foram realizadas no ano de 2010. E depois, a Flávia integrou uma equipe comigo, com outros colaboradores, onde foram realizadas as experiências de número 2 até número 5. Então, na sequência, foi São José do Rio Preto, Catanduva, Fernandópolis e Votuporanga, todas no contexto desse projeto que eu falei, que foi chamado Conhecendo o Comitê e Mapeando a Bacia, onde teve aplicação de metodologias participativas, mas também de elaboração de perfil hidroambiental. Depois, teve, em 2019, um curso de formação em Presidente Epitácio, eu e uma equipe lá do Instituto de Geociências da Unicamp. Esse trabalho foi apenas a parte teórica e metodológica. Por questões operacionais, não foi possível fazer a coleta e análise da água. Mas depois, quando chegou no ano de 2022, apareceram várias atividades em sequência, né? Uma sediada no município de Jundiaí, onde nós fizemos o percurso, num curso de formação, o percurso da nascente até a foz do rio, fazendo as observações de campo e fazendo coleta de água em 6 pontos distintos. E esse trabalho ele permitiu ter uma visão, não de todos os parâmetros, mas da maior parte deles, de como é o comportamento do rio à medida que ele vai passando em diversos setores, conforme o uso das terras extintas ao longo do rio. E daí nós tivemos atividades também realizadas em Pindorama e Jabuticabal, fazendo parte de atividades do Grupo de Trabalho Serviços Ambientais Água e Solo, que é uma parceria da Agência Paulista de Tecnologia Agropecuária, sediada lá em Pindorama, juntamente com a Unesp de Jabuticabal,
e também o Instituto de Geociências da Unicamp e outras instituições e outros colaboradores externos a essas instituições. Esse trabalho ele entrou num contexto já de atividades que já têm sido feitas nos anos anteriores, principalmente no córrego da Olaria, que está na unidade pertencente à APTA Pindorama, e que ela já é objeto de monitoramento de vazão, de qualidade da água e de outros atributos do rio, já de uma longa data, já de um bom tempo que é feito o monitoramento. E nesse ano de 2022 foi possível a gente envolver grupos de alunos e de outros participantes nesse tipo de atividade. Assim como também lá no Córrego Rico, que é o córrego onde a gente fez coleta e análise em Jaboticabal. E daí, finalmente, encerrando o ano de 2022, uma atividade que foi feita na Serra do Japi, próximo também de Jundiaí, onde foi feita uma atividade de coleta e análise de água e também perfil hidroambiental, de um córrego localizado aí na Serra do Japi, dentro da unidade de conservação, e, e lá foi uma atividade feita com alunos do Instituto de Geociências da Unicamp, cerca de 65 alunos, e mais a equipe de professores e também monitores da própria Serra do Japi. Eu queria ressaltar que essas atividades que foram feitas no ano passado, os dados estão sendo trabalhados. A gente tem somente resultados parciais e os resultados completos, eu ou demais colegas, a gente vai apresentar no momento oportuno futuramente. E, e já temos já uma atividade já programada dentro do estado de São Paulo, que é no Rio Pardo, que é essa que aparece em número 11. O Rio Pardo, que é um afluente do Rio Paranapanema, e o Rio Pardo ainda não está definido se a gente vai fazer o trabalho de coleta e análise de água acompanhando todo o rio ou se vai ser um trecho, isso ainda vai ser definido, mas é uma atividade que está sendo coordenada pelo grupo de pesquisa em segurança hídrica, o qual também estou fazendo parte. A, a Juliana, que eu mencionei também, faz parte pela Unesp de Botucatu. E esse trabalho vamos realizar em março, através de um curso de formação também, onde vão ser aplicadas algumas atividades participativas e também a coleta e análise da água. Então, felizmente, a gente já tem mais esse trabalho aprovado aí para realizar. Bem, o principal trabalho que foi realizado com elaboração de perfil hidroambiental foi esse trabalho já mencionado na unidade de gerenciamento de recursos hídricos Turvo e Grande, que é uma das maiores, se não for a maior unidade de gerenciamento no estado de São Paulo, que ela engloba a bacia do Rio Turvo, que é um afluente do Rio Grande, e também afluentes do Rio Grande que estão nas áreas vizinhas. Por esse mapa, dá para observar que a distribuição dos locais de coleta e análise de água respeitaram diversos setores dessa unidade de gestão. Então, no alto curso, em Catanduva, foi feito no Rio São Domingos, depois em São José do Rio Preto, no Rio Preto, em Fernandópolis, o córrego Santa Rita, em Votuporanga, o córrego do Marinheiro. E então a gente tem aqui essas fotinhas aqui, elas mostram
fotos ligadas a essas atividades. Nós temos aqui uma legenda no canto inferior esquerdo que mostra os aspectos da paisagem que foram observados no entorno desses rios e que ajudam a compor o cenário das condições ambientais em que esses cursos d'água se localizam, né? E aqui, esses quadros aqui, eles mostram o, os resultados das coletas de água, conforme os parâmetros estabelecidos pela resolução CONAMA. E daí, a gente também, na parte superior, aparecem as observações relacionadas a as observações de campo e uso das terras. E como eu falei para vocês, vocês tendo acesso às publicações sobre o tema, sobre essa área, vocês vão poder observar melhor a, os elementos que estão nessa figura, tá? Vão poder ver com detalhes, inclusive porque a gente também tem esses quadros individualizados nas publicações. Bem, quando se faz o planejamento das coletas de água para a elaboração do perfil hidroambiental, lá nesses cursos de formação, a gente se utilizou de imagens do Google Earth, mostrando o percurso do rio, a localização das áreas urbanas, das áreas rurais e também a questão de acessibilidade a esses pontos. É por isso que a gente fala que foi um perfil hidroambiental participativo, porque os participantes desses cursos, eles se envolveram diretamente em todas as etapas, na seleção do curso d'água, na escolha dos locais de coleta, porque, como são moradores locais, eles têm uma noção melhor do que a equipe que é externa dos acessos a esses pontos para se fazer a coleta de água. Porque não basta aquele rio ser representativo para um projeto de pesquisa, para alguma atividade de formação, tem que ver a acessibilidade a esses locais, porque a coleta é feita nas margens dos cursos d'água, ou então, quando não é possível chegar nas margens, em pontes sobre esses cursos d'água, desde que tenha a distância suficiente adequada para se fazer a coleta, não pode ser também ponte muito alta. Então, é feito esse planejamento dos pontos de coleta, aqui no caso de São José do Rio Preto, foram 3 pontos de coleta, ponto 1, 2 e 3, e a gente procurou, e procura também nas demais atividades de coleta e análise de água, escolher pontos que sejam representativos tanto de área rural como área urbana, e também, se for possível, também de áreas periurbanas, que são aquelas de transição da área rural para a área urbana, como, por exemplo, uma área de expansão urbana. Então, eu comentei com vocês que, embora o contexto principal desse evento seja relacionado a águas urbanas, muitos cursos d'água, eles se iniciam em áreas rurais, daí depois atravessam áreas urbanas, muitas vezes voltam também a passar em áreas rurais e às vezes passa em mais de uma área urbana. Então, para a gente ter ideia do conjunto das possíveis fontes de poluição e de contaminação de um curso d'água, assim também como os efeitos positivos de ações de recuperação das margens e de nascentes desses rios, de maneira a melhorar ou fazer a manutenção de uma boa qualidade de água, a gente tem que ter a noção do conjunto desse curso d'água. Por isso que a gente procurou fazer estrategicamente, a gente escolheu pontos que representassem possíveis fontes de contaminação e de poluição, tanto ligado às áreas rurais, como atividades agrícolas, criação de animais,
ou então atividades que não são propriamente do meio rural, mas que estão nessas áreas rurais, como locais de despejo de lixo, lixões, aterros sanitários, e também nas áreas urbanas, principalmente ligada às questões do saneamento ou do não saneamento também, né? E também a própria água que escoa em ruas, calçadas, nas áreas urbanas, só o fato de escoarem por essas áreas e chegando a cursos d'água já podem levar a alguma alteração nas condições físico-químicas desse rio. E também as questões das áreas industriais, né? Como é que é o comportamento dos rios quando passa em áreas industriais ou então em áreas onde predomina o setor de comércio e serviços, que também, se for feito um manejo inadequado das águas residuárias, dos resíduos sólidos e se não for feita uma gestão adequada, isso tudo também pode interferir na água. E o perfil hidroambiental, ele apresenta aqui também a localização dos pontos, a declividade do trecho e o perfil topográfico mostrando a altitude do ponto mais alto e do ponto mais baixo. Lembrando que é importante a elaboração do perfil topográfico para se estabelecer relações entre a velocidade da água, do fluxo da água, possíveis relações que isso tenha com os parâmetros de qualidade da água. Então, a gente sabe que as águas mais lentas ou mais rápidas, elas trazem implicações na quantidade de oxigênio dissolvido, por exemplo, na velocidade que uma fonte pontual de poluição pode afetar a jusante, né? Essa velocidade pode ser maior, pode ser menor. E também aqui eu trago algumas fotos mostrando os locais de coleta, né? A mesma coisa aqui foi feita em Catanduva, no Ribeirão São Domingos. É a mesma coisa aqui, iniciando o percurso em área rural, nesse ponto um e o ponto 2 no centro de Catanduva. Aqui foram só 2 pontos. Ah, se possível, é sempre bom ter 3 ou 4 pontos, mas às vezes 2 já estabelece uma comparação. Isso vai depender do tempo disponível para se fazer as atividades. Então, nem sempre é possível uma equipe ficar vários dias próximos de um curso d'água para fazer um monitoramento de uma quantidade muito grande de pontos. Como eu falei para vocês, depende do objetivo do trabalho. Se é um curso de formação, que serve de aprendizado para as pessoas, então o rigor não precisa ser tão grande em relação aos pontos, horário de coleta, a periodicidade, a época do ano, porque o objetivo principal é mostrar a importância desses equipamentos e da coleta de água para a gestão das águas e também para a educação ambiental. Mas é claro que um trabalho mais sistematizado, mais apurado, mais detalhado, pode demandar, inclusive, que as coletas e as análises sejam feitas em diversas épocas do ano, fazendo uma comparação, às vezes até de um ano para o outro, questão do monitoramento, né? Mas, enfim, eu falei para vocês sobre a importância de escolher o local da coleta aqui no Ribeirão São Domingos. É, às vezes é feito em pontes,
né? Tem que ter um cuidado no manuseio desses materiais. Aqui a gente vê um recipiente onde é coletada a água, depois ele é passado para aquelas cubetas que estão no EcoKit para se fazer a coleta de água. Como eu falei para você, existe uma série de regras e procedimentos relacionadas à temperatura, à exposição do sol, horário, evitar a contaminação dessa água, até mesmo pelas próprias mãos, então usar luvas, né? E aí a gente está vendo a minha colega Maria Conceição Lopes, lá da Apta Pindorama, que também, juntamente com a Flávia da Rê Barbosa, elas eu aprendi muito com elas em relação a essas técnicas de coleta, análise de água, elaboração de perfil hidroambiental. E daí é importante, então, que o perfil ele mostre o percurso desse rio, a localização dos pontos, algumas observações sobre a fauna, a flora, a presença de animais, onde estão as habitações, as edificações, possíveis fontes de poluição e de contaminação da água, mas também presença, às vezes, de uma mata ciliar, de algum local que é mais bem preservado, e daí tudo isso aparece na legenda, né? Há trechos também que eventualmente foram canalizados, tiveram alguma obra de engenharia que tenha alterado o fluxo dessa água, e daí, por fim, é a indicação dos resultados dos parâmetros. E aqui a gente fez questão de colocar tanto do EcoKit como da sonda multiparâmetro, até mesmo para fazer uma comparação entre os resultados. Lembrando que os parâmetros identificados pelo EcoKit e da sonda não são exatamente os mesmos, mas aqueles que a gente conseguiu estabelecer uma comparação de resultados, a gente observou que existe uma correspondência relativamente bem próxima, né? Isso serve para valorizar os EcoKits, que eles são considerados muitas vezes como métodos não científicos, em detrimento da utilização das sondas multiparâmetros, que realmente tem um rigor maior, tem resultados que pode ser até um pouco mais confiáveis, né? Mas os kits de análise de água também conseguem indicar resultados bem satisfatórios. E aqui também para Catanduva, a mesma coisa. As representações esquemáticas dos perfis hidroambientais, eles valorizam a indicação do trecho que foi percorrido, dos locais de observação e de coleta, o sentido do fluxo d'água, a indicação de montante para jusante, a variação de altitude desses locais, as indicações das observações feitas no entorno e, e o principal que vocês veem aí é a questão dos resultados desses parâmetros e, além disso, ainda colocar as informações ligadas à percepção visual e olfativa relacionada a essa água. Então, aqui a gente tem os resultados desse projeto para todos os cursos d'água, todos os pontos, um quadro comparativo dos locais que foram utilizados nesse projeto, desses cursos d'água. Aqui também é uma comparação também entre os locais de coleta, os resultados obtidos. Então, a gente tem aí os cursos d'água, os pontos de coleta, os principais resultados que foram obtidos e também as principais observações sobre o entorno. Lembrando que os resultados completos tem nas publicações, também tem em relatório,
Aqui são os principais resultados que, sob o ponto de vista da comunicação dos resultados, ele facilita principalmente isso, você comparar um ponto com outro, um curso d'água com outro, para ver as condições diferenciadas para cada curso d'água. E agora, falando sobre os novos trabalhos e as perspectivas futuras, como eu falei para vocês, estamos iniciando um trabalho lá no Rio Pardo, do, encampado pelo Grupo de Pesquisa em Segurança Hídrica da Unesp de Ourinhos, mas com a participação também de profissionais da Unesp de Botucatu e de outras instituições, como eu também vou fazer parte. Lá vamos aplicar, então, a elaboração do perfil hidroambiental e algumas outras práticas participativas, que é uma outra área em que eu atuo, aí voltadas principalmente para o conhecimento da bacia e do Rio Pardo. E com muita satisfação, eu informo a vocês que eu ganhei praticamente de presente de aniversário, que meu aniversário foi em 23 de dezembro, no dia 22, na véspera, eu fui comunicado que foi aprovado o projeto FAPESP, de duração de 5 anos, com áreas de estudo no sul da Bahia, na região de Itabuna, Petrópolis, na Serra dos Órgãos, no estado do Rio, e no Baixo Paraíba do Sul, também no estado do Rio, e na ilha de São Sebastião, que é conhecida também como Ilha Bela, no litoral de São Paulo, onde lá vão ser estudados riscos, vulnerabilidades, inclusive a vulnerabilidade ambiental, como também social, por conta das populações que vivem às margens desses rios. Questões ligadas à enchente, as relações entre vazão e qualidade de água, a participação comunitária para desvendar as características desses locais, mas também ver como é que é o enfrentamento dessas populações diante dessas situações de risco, principalmente enchentes. E, por fim, as práticas educativas que vão ser estudadas também nesse projeto, tanto na educação formal, que é aquela que é aplicada em escolas, como também não formal, que é fora do ambiente escolar. A gente vai ver como é que todas essas informações elas podem compor materiais didáticos e informativos para estudantes e para as populações ribeirinhas desses cursos d'água. Então, esse projeto a gente também vai começar esse ano aqui e certamente vai trazer resultados bem interessantes que a gente vai divulgar à medida que eles forem sendo produzidos. E algumas conclusões, tá? Encerrando essa apresentação, eu queria ressaltar a importância dos estudos que envolvem a água, a importância disso tanto para a ciência como a educação, e particularmente nos trabalhos sobre coleta e análise de água e elaboração de perfil hidroambiental, eles são muito importantes para a ciência como um todo, porque a água é um, é um tema assim que é interdisciplinar, que envolve muitas áreas de conhecimento. E a interdisciplinaridade é um dos pilares do desenvolvimento científico, porque uma ciência vai municiando a outra de métodos e técnicas de conhecimento para alavancar esses estudos sobre a água. E a educação, então, nem se fala, né? Ah, na ciência, eu falei que a água é um tema interdisciplinar. Na educação, é considerado um tema transversal, que o próprio nome diz, ele vai atravessando várias ciências e várias áreas de conhecimento. E também, quando se trata de práticas educativas, também tem que ter uma visão de conjunto. Então,
tem trabalhos de pesquisa em publicações, mas tem muito trabalho de campo, tem estudo do meio, tem esses trabalhos de observação dos cursos d'água, de coleta dessa água, de interação com essa água que é coletada. E lembrando que ciência e educação sempre têm que estar juntos, né? Um alimenta o outro. É a importância para a educação ambiental. Como eu falei para vocês, a água ela tem que ser estudada dentro do contexto do ambiente como um todo. Então, a educação ambiental ganha muito com as atividades ligadas à água. E como a água também é um bem de patrimônio público, é algo que tem que ser reconhecido, tem que ser valorizado, tem que ser preservado como outros elementos do patrimônio. Eu tenho trabalhado também com educação patrimonial e também com a aplicação do conhecimento, da aplicação do conceito de patrimônio hídrico, aquele que estabelece o valor da água e dos elementos é, físicos, biológicos, químicos, culturais, tudo que está relacionado à questão da água, elementos históricos, da forma como essa água foi apropriada no passado, como ela é usada atualmente. Então, a gente vê uma proximidade muito grande entre educação ambiental e patrimonial, e ambas são muito importantes para o conhecimento dos rios. E lembrar vocês, então, a vinculação com eixos temáticos desse simpósio de águas urbanas. Eu vi que tem uma aproximação maior com a educação ambiental e práticas ambientais de proteção das águas urbanas, mas lembrando isso, né, que os rios eles nascem em áreas rurais. As áreas rurais são aquelas que fornecem o fluxo d'água necessário das nascentes e dos tributários iniciais, mais do que as áreas urbanas. As áreas urbanas são bastante consumidoras da água, mas as áreas produtoras de água estão nas áreas rurais. Por isso que a gente não pode perder de vista a importância também a importância da água nas áreas rurais para as áreas urbanas. E, e daí eu agradeço pela atenção, aí está meu contato. Fiquem à vontade se precisarem. O e-mail é scarpe@unicamp.br. Agradeço pela atenção de vocês e espero que eu tenha contribuído para o debate, e conhecimento para esse evento. Estou à disposição e muito obrigado, principalmente também aos organizadores do evento. Então, tudo de bom aí para vocês, bom restante de evento.